Não tá? Boa noite a todos. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Anderson. Eu vou fazer o papel aqui de Marília Gabriela. Então, um convidado especial para a gente bater um papo falando sobre como se tornar tornar um árbitro internacional de tiro com arco. E aí eu vou chamar o nosso convidado aí, o Alexandre Vecchio, e vamos bater um papo muito bacana aqui, revelando aí os segredos dessa atividade dentro do tiro com arco. Eu vou já alertar vocês e pedir o favor de que quem quiser mandar perguntas, logo abaixo aqui da tela tem um íconezinho, parece dois quadradinhos que tem um ponto de interrogação. Que aí eu pedi para que vocês mandem as perguntas por ali, que ele fica mais fácil para a gente localizar depois. E no final a gente vai abrir esse espaço para responder essas perguntas. E à medida da nossa conversa aqui, eu tenho certeza que muita coisa já vai ser esclarecida também. Vou chamar nosso convidado especial aqui, deixa eu achar ele. Boa noite! Noite, galera! E aí, meu amigo, tudo bem? E aí, tudo jóia, graças a Deus, e com você? Tá me ouvindo bem aí? Estou ouvindo muito bem. Então, pessoal, eu vou abordar algumas coisinhas aqui que nós combinamos para ter uma trilha aqui, para a gente não fugir muito na conversa, e aí a gente vai batendo papo e é fácil para a gente sair do trilho. Então, como é que a gente organizou aqui? Eu vou pedir para o Vec se apresentar, falar um pouquinho da história dele dentro da nossa atividade do tiro com arco, e aí depois eu vou seguir com uma sequência de perguntas dentro do nosso tema, e no finalzinho eu vou abrir para as perguntas. Por isso que eu solicitei que quem quiser enviar uma pergunta agora, pode clicar no íconezinho que tem um ponto de interrogação logo abaixo da tela, e aí no finalzinho a gente vai responder todas as perguntas possíveis. Tá ok? Deixamos combinados assim. Então já faço o convite para você, Vecchio. Antes de iniciar as perguntas, quero te agradecer pela disponibilidade de vir tratar desse assunto que a gente não ouve falar tanto, né? A gente está envolvido dentro do sistema e a nossa intenção com o Clube de Arqueiros é mostrar esse cenário, né? Tanto o mundial quanto o nosso cenário nacional, e é uma possibilidade que talvez muitas pessoas nem conheçam, né? Uma possibilidade de estar envolvido com o esporte, com a nossa atividade, muito bacana, você vai poder contribuir demais com isso. Então se apresente, você, nosso convidado especial, Alexandre Vecchio, deixa a palavra contigo, mas antes de você dar a sequência, eu já vou mandar logo 3 perguntas para você, nesse embalo, Opa! nessa mini bio aí, né? Esse resumo da sua história, né? Então eu tenho minha cola aqui para não me perder. Então, quem é o Alexandre Vecchio no dia a dia? Quem é o Alexandre Vecchio dentro da arqueria? E de onde veio essa afinidade com tiro com arco? Aí a gente já deslancha dentro desse assunto. Fica à vontade. Beleza, já bate com 3 logo de uma vez. 3 flechas no dado. Bora lá! Então, primeiro é um prazer estar aqui com vocês, estar aqui tendo a oportunidade de falar um pouco sobre a arbitragem, principalmente, que o pessoal geralmente vê o povo aqui no Brasil andando de laranjinha, né, que a gente usa o uniforme laranja, né, mas vê o árbitro lá de longe, quieto, né, que não aparece muito, só aparece quando vai para as finais alternadas, aí a gente aparece um pouco mais, mas não é uma posição para ter destaque mesmo, é para ficar quieto, né? E é legal as pessoas terem interesse em ouvir um pouco mais sobre arbitragem. Bom, vamos lá, porque tem bastante coisa para a gente falar. Quem é o Alexandre, né? Bom, eu atualmente trabalho com treinamento, sou consultor, já faz mais de 20 anos trabalhando com desenvolvimento humano, né? Mas já tem muita história, tem de tudo, cara. Trabalhei com venda, trabalhei como recreador de criança, trabalhei com mergulho, fiz educação física um tempo. Olha aí. Eu brinco que eu sou ex-futuro professor de educação física, né? Porque eu estava fazendo educação física, aí mudei de São Paulo para Natal e aí acabei largando a área lá, porque ia ter que voltar para o primeiro semestre, fazer 5 anos, federal, e tinha
ganhar dinheiro, né? Tinha que me manter, então acabou não rolando. Ah, No esporte é muito legal porque tem muita gente que não faz ideia que eu atirei por 12 anos, olha né? só. Eu sabia que você tinha tirado com composto. Mas quando eu vi tua foto lá com o recurvo, eu já fiquei surpreso, não sabia. É curioso porque eu comecei em 92, de brincadeira, né? Atirando num boteco aqui em São Paulo, que chama Willy Willy, está lá até hoje com arqueria. Né? Aliás, aqui em São Paulo tem muita gente que veio desse boteco, né? Que Olha só, depois tem um aluno descobriu. aqui, Aí também. tenho aqui em Santa Catarina que também conheceu lá. Pô, então, assim, bem despretensioso, sem nenhuma pretensão, né? Comprei um arco de madeira, nem sabia nada, um compostinho, na época não tinha nada, né? Umas flechas Easton, nossa, cara, imagina a flecha Easton nos anos 90, cara, era o máximo, né? Hoje é bunda, né? Todo mundo tem. Mas aí depois dessa coisa sem pretensão, parei, meu arco ficou parado muitos anos. E aí, um belo dia, pode contar a história pessoal assim, né? Claro, é. Ah, Revela os segredos aí. tem uma história curiosa, hein? A Petra vai brigar comigo depois, vou contar Ixi. as histórias. Olha aí. Ah, tinha uma coisa tipo WhatsApp, assim, que chamava ICQ, né? Sério? É, curioso. Isso é para Não quem é do tem meu cabelo tempo. branco, cara. Isso não é para vocês, não. E aí, um belo dia, eu entrei no ICQ, falei com uma menina que tinha uma foto de arco e flecha lá. Você atira de arco e flecha? Né? Ela virou para mim e falou, boa noite. Né? E, curiosamente, estou casado com ela até hoje. Né? A Petra Olha me aí. levou para o mundo da competição. Em 2001, eu comecei num clube, aí comecei atirando de composto, porque era o que eu já fazia. Aí tive um target punk, né? O dia que Ah, eu é? meti 3 flechas de tubão de composto na parede num indoor, eu falei, chega, basta, vou Ixi. mudar tudo e mudei para composto. Né? Aí, cara, faz já uns 10 anos. Aqui em São Paulo tinha uma coisa que atleta não podia fazer curso de arbitragem, não deixavam, né? Ah, é? Os juízes Que da isso? época não deixavam. E aí eu consegui, eu estava num brasileiro de base, se não me engano, em Maricá. Ia ter um curso de árbitro continental, instrutor gringo, não sei o quê. Eu consegui entrar nesse curso, e aí entrei e fiquei até Olha hoje só. aí na parte da arbitragem, cara. É muito louco, porque se você pensar que em 10 anos eu fiz meu curso de nacional, depois eu fiz um curso de internacional, depois eu fiz todos os cursos, fui subindo, né? E esse ano eu fui o ano passado, né? Na verdade, eu fui para Tóquio no evento teste, e esse ano aqui era para estar em Tóquio, Puxa. né? Então É, é então. muito legal, cara, é muito gostoso isso aí. Que bacana. É, então agora já entrando nesse nicho ali, nesse ponto, né? Que a gente falou da questão das viagens internacionais, dessa possibilidade de estar acompanhando de pertinho, né? Os top atletas do mundo que a gente vê às vezes só pela rede social hoje, né? Graças à estrutura que a World Art tem, hoje a gente consegue ver a transmissão ao vivo de muitos eventos. Mas até tem algumas pessoas que talvez nem saibam disso. Então é muito bacana, né, poder ter esse contato, e é isso que eu gostaria que você comentasse agora, dando sequência no nosso papo, né? Falar de como é estar dentro de um evento internacional e junto com esses caras aí, que o pessoal acha que tem duas cabeças, três braços e fazem pontuações extraordinárias, né? Cara, eu acho muito legal uma coisa. Eu já comentei com alguns amigos, assim, que é a gente como árbitro, quando você está numa final ali,
a gente está mais próximo do atleta do que o próprio técnico dele. Então, a gente consegue ver, às vezes, muito mais detalhe, né? E a gente vê o cara tremer, e a gente vê o cara sentindo, o cara respirando, o que a câmera às vezes não mostra, porque a câmera virou para o alvo, né, para mostrar a frase do bater, e a gente vê o cara virar para o técnico com cara de desesperado, de falar onde bateu, né? Olhar para a TV assim, desesperado. É a mesma coisa que a gente sente quando a gente está tirando num campeonato nacional aqui, num campeonato estadual. A gente vê isso muito próximo. Né? É muito legal estar numa prova internacional para você ter a oportunidade de ver isso. Que os caras são pessoas. Né? São pessoas, muitos deles são profissionais, muitos deles nem profissionais são. Muitos deles têm que trabalhar para pagar as contas, do mesmo jeito que a gente fala aqui. E o cara vai lá e o cara é campeão olímpico. O cara, além de trabalhar, ainda treina mais 4, 5 horas por dia. Você fala, pô, onde é que o cara arruma tempo para isso? Eu me pergunto quando é que o cara dorme. Né? Mas é super gostoso tá lá fora, assim. E eu também acho muito gostoso arbitrar aqui dentro. Eu acho muito, muito gostoso estar no campo. Né? E, assim, em termos dessas viagens internacionais em eventos gigantes, né, como você já teve a oportunidade, que lugares que você já teve a oportunidade de conhecer que talvez, se não fosse a arbitragem, você não conheceria tão cedo? Cara, eu falo assim, tem um lugar que eu acho que eu nunca pensaria em ir na vida e foi uma das melhores experiências fora. Pena que eu consegui só um dia lá, mas que eu fui para a Mongólia, cara. A gente não imagina que a Mongólia seja um destino turístico, né? E eu fui andar a cavalo no meio de umas montanhas na Mongólia, né? Eu fui para a Rússia, eu fui para, mesmo aqui, eu fui para Cancún, né? Às vezes a gente consegue umas viagens dessas assim, pô, Cancún. Aí você fala, pô, que legal, Cancún. Te conto outra. A Petra foi junto, porque ela foi de Olha só, classificadora. olha que beleza. Você sabe o que nós vimos de Cancún? Nada. Teve uma tarde que a gente conseguiu sair os dois, né? E justamente nessa tarde garoou. Então a gente ficou sentado numa praia, na garoa, tomando uma cerveja para relaxar um pouquinho, porque ela tinha terminado o processo de classificação dos para-atletas, né, que estava lá. E aí eu estava de chefe da arbitragem do Grand Prix mexicano em Cancún. Não consegui ver pirâmide, não consegui ver nada, porque a gente vai, bate e volta. Né? Mas ainda assim, você está compartilhando, você vê com a gente um momento que não estava programado dessa forma, ainda assim se tornou inesquecível. Né? Eu procuro ver dessa forma, pelo menos. Mas a agitação do evento, imagino que é muito complicado para você ter um espaço ali para realmente turistar, vamos dizer assim. Tem algumas coisas curiosas nessa história do turismo, né? Aliás, isso é legal falar. O pessoal sempre pergunta, pô, mas você não consegue turistar, você não consegue sair, você não consegue? Cara, consegue. Pague por isso e você consegue. Hã? Quando a gente vai em prova da World Archery, por exemplo, a gente recebe a sugestão de voo de ida, a sugestão de voo de volta, né? Para aquela data do campeonato. Você chega um dia antes e você sai no dia seguinte que terminou. Pô, mas cara, eu vou para Mongólia, eu vou para a Rússia, eu vou para Moscou, eu vou para Turquia, né? E eu não vou, eu vou só trabalhar. Então, se você pedir que o teu voo, geralmente o voo da volta, né? Depois que o teu trabalho já terminou, você pede que o voo da volta seja 2 dias depois. A Wordart, ele faz isso com a gente? Faz, claro. Só que você paga tudo.
você paga o hotel que você vai ficar lá nos 2 dias depois, você paga a comida nos 2 dias, você vai turistar, o problema é seu, né? Eles pagaram a passagem de ida para mim para lá, de volta, né? E eu pude turistar sem 2 dias, 1 dia, 2 dias, porque também tem que voltar para cá para trabalhar, né? Uma das perguntas que fizeram antes para a gente aí foi como é que é essa história do tempo, né? Você trabalha, você tem outras profissões, cara? Tem, a gente não vive de arco e flecha, né? Uhum. Esse é um dado que eu gosto de levantar, gostaria de ter isso especificado, né? E a gente vê que a nossa realidade, pelo menos no Brasil, é que a maioria não vive do tiro com arco, a não ser quem é top atleta e tem uma bolsa, e ainda assim muitos trabalham, né? Uhum. Então, esse é um dado importante que o pessoal pode, principalmente para quem está iniciando, de repente aquele jovem, aquela criança que almeja ser um atleta olímpico, né? Ter essa noção também, né? Porque não dá para viver disso, pelo menos não ainda, né? Talvez seja possível, mas essa é uma realidade nossa, né? Você sabe uma coisa, cara, o perfil do time Brasil, né, tem feito várias lives muito legais com atletas, tem muitos perfis do mundo inteiro fazendo lives com atletas, e aí a gente está tendo tempo de conhecer uma realidade que a gente não conhecia desses atletas, né? E você vê que não são muitos os atletas que conseguem, eu não chego nem a falar profissionalizar, né? Porque eu tenho visto mau uso dessa palavra, assim, que profissionalizar é eu ganhar um salário, né? Uhum. Eu acho um barato que começa a aparecer um monte de pergunta aqui, né? Tô guardando as perguntas aqui do lado, tá? Mas voltando para a história do profissionalizar, tem gente que acha, a gente escuta atleta falando assim, pô, tinha que profissionalizar o esporte no Brasil. Pô, mas o que é profissionalizar o esporte no Brasil? É pagar salário para quem é da seleção? Né? Como é que é isso nos outros esportes? É a confederação que paga salário ou são os clubes que pagam salário? Como é que é essa relação? E aí a gente vê que no nosso esporte a gente ainda está muito para trás, né? Em termos de estrutura, confederação, federação, clube, atleta, a relação entre todo mundo, né? E, cara, isso não é um problema do Brasil, isso é um problema do mundo inteiro no nosso esporte. O nosso esporte é pequeno no mundo. Mesmo você vai para a Itália, você vai para os Estados Unidos, cara, os Estados Unidos tem caça, tem zilhões de arqueiros. Quantos conseguem realmente viver treinando e atirando, né, cara? Então, não é simples para todo mundo. E aí, voltando para o nosso lado da arbitragem, menos ainda, porque existe uma grande ilusão que lá fora árbitro não recebe. Quando a gente está em prova da World Archery, os árbitros não recebem diária. A World Archery paga para a gente a ida, a hospedagem, transporte, hospedagem e alimentação. Ponto. Aí o teu trabalho lá é voluntário. Aí, então, é voluntário, cara. A gente faz por amor também a camisa. A gente faz porque a gente gosta, a gente acha um tesão, a gente acha uma delícia. Eu, pelo menos, acho. E a gente vê em provas que tem países até que não dão suporte para os seus árbitros, e os árbitros vão, cara. É uma galera que tem muito amor mesmo. Muito. Aqui no Brasil, tem uma diferença que a gente começou, a gente notou que a gente precisava incentivar, porque, cara, estavam sumindo os árbitros. E aí a gente teve a criação do Comitê Nacional de Arbitragem em 2012, né? E a partir daí a gente começou no comitê a pensar um pouco mais, a pensar em estratégias de como é que a gente faz para ter mais árbitro, para desenvolver, porque não vai desenvolver o esporte se não desenvolver todas as camadas, né? Você não desenvolve uma competição se você não tiver o campo, se você não tiver o treinador, se você não tiver o técnico, se você não tiver a estrutura, se você não tiver a arbitragem.
né? Sim, sim. Você precisa de todos os elos da cadeia para que o esporte cresça, né? Para que a gente desenvolva. É respeito por todo mundo que a gente precisa, né? E aí o comitê começou a pensar, pô, mas a gente precisa dar alguma graninha, né, para quem for arbitrar, porque, cara, para o cara que não conhece, não tem nada, né? Não tem motivo. Pô, aí a gente instituiu algumas diárias para os árbitros, né? Eu acho legal, inclusive, você que é um cara da área da educação física, né? Você lembra da época de estágio, né? Cursando a faculdade, você queria ganhar qualquer troco em qualquer hora, Exato. né? Porra, cara, Esse foi. fala. Pode falar. Não, não, eu ia comentar justamente que a gente, como a gente mencionou isso antes da live, né? Dessa possibilidade de eu estar mostrando essa possibilidade para quem é da área, né? É uma É, forma de entrar, de conhecer o esporte e de ter, para aquele cara que está estudando ainda, está recém-formado, é uma boa oportunidade de ele estar arbitrando. Assim como, sei lá, hoje eu não sei valores do mercado, né? Mas vou chutar que o cara para arbitrar um torneio de futebol no final de semana, às vezes vai ganhar 15, 20 reais, né? E talvez numa prova de tiro com arco ele consegue ter um valor melhor. Aqui no nosso estado, pelo menos, é bem melhor que isso, e ainda assim não tem tanto desgaste quanto num outro evento, de repente, uma modalidade que exige mais dinamismo e tal. Então é uma possibilidade, né? É bacana a gente mostrar esse ponto. uhum. É legal, foi o objetivo do comitê, quando a gente conversou sobre isso, né? Sobre ter. Eu vi a Laís estar presente aí também, mais uma membro do comitê de nacional de arbitragem aí. É, para profissional da educação física, recém-formado, estudante, eu acredito muito que é muito legal. A gente precisa divulgar mais dentro das faculdades isso aí, né, com o pessoal das universidades, porque, cara, depende só da pessoa para se tornar árbitro, né? A gente vai falar disso daqui a pouco, mas depende só da pessoa para se tornar árbitro. É, Eu vou fazer uma pausinha no nosso roteiro só para. Eu vi que o pessoal entrou depois que a gente iniciou, só para dar os recados aqui, que eu estou vendo que está surgindo perguntas e eu às vezes não consigo acompanhar aqui nos comentários, porque fica na cabeça do Beck aqui para eu rolar. Então eu vou pedir para o pessoal que está mandando pergunta colocar dentro da caixinha ali, logo abaixo da tela, que tem um ponto de interrogação, que aí depois eu consigo. A gente vai responder tudo no finalzinho, tá, pessoal? E é é, isso. Então, a gente acabou já abordando alguns temas aqui nesse nosso embalo da conversa. Deixa eu ver aqui minha anotação para a gente dar sequência. Que aí você já mencionou essa questão de, então tem que fazer, você fez um treinamento, né? Você teve que fazer uma formação, ou mais de uma formação. A gente vai entrar agora, então, nesse cenário nacional, como é que é essa estrutura hoje. Então, quem tem interesse, de repente, de fazer um treinamento, se tornar árbitro, quem pode ser árbitro? Qualquer pessoa pode ser árbitro? E como é cara, que funciona isso no Brasil? Né? Como que é o curso e se tem um calendário onde que a pessoa vai encontrar isso. legal. É bem legal isso aí que você falou, porque assim, quem que pode ser árbitro? Qualquer pessoa. Ah, qual é o pré-requisito? Eu preciso ser estudante de. Não. Ah, eu preciso conhecer. Não. A gente tem árbitros, aliás, inclusive aqui no grupo, eu vi Josimar, né? A gente tem alguns outros árbitros que, quando chegaram para a primeira formação, não conheciam absolutamente nada do esporte. E Uhum. aí, cara, a gente vai trabalhando, vai. Tudo depende do que a pessoa quer fazer, né? Quando você quer Está disposto a aprender alguma aprender, né? coisa, você vai atrás, você faz, você consegue, cara. Às vezes com mais dificuldade ou menos dificuldade, né? Você consegue, você pode fazer, não tem estresse, não. Como é que é a formação hoje em dia? Para a gente conseguir atender o Brasil inteiro, né, um país com dimensão continental, lá em 2012,
a gente dava curso presencial. Então, putz, ia, voo, o Sebetarco bancava para a gente, para os membros do comitê, vai lá, dá um treinamento presencial, 2 dias, 16 horas, né? Cara, só que aí, num país desse tamanho, começa a ficar caro demais, né? As federações tinham, a Sebetarco bancava a ida e a volta do instrutor e as federações bancavam hospedagem e alimentação. O Covid já ensinou, né? A gente aprendeu um pouco antes disso, do corona. Cara, Rubens, o ex-presidente do Comitê Nacional de Arbitragem, bancou, pegou todo o conteúdo, fez um curso à distância, né? Tempo dele, para que a gente pudesse atender norte a sul, né? Então, hoje, como é que se forma um árbitro? Curso à distância. Para fazer um árbitro estadual, curso à distância. Como é que é feita a divulgação disso? A gente divulga, geralmente divulga-se no site da Sebetarco e todos os presidentes de federação são avisados desse curso, porque geralmente as inscrições vêm pela federação para a nossa mão, né? A gente tem pensado em rever isso, como é que a gente consegue, mas é difícil para o comitê de arbitragem. Eu adoro brincar com o Acre, né? A gente brinca que o Acre não existe no Brasil, né? Mas eu adoro brincar com a Federação do Acre, que a gente, por enquanto, ainda não tem federação no Acre. Mas, cara, você imagina como é que a gente, Comitê Nacional de Arbitragem, vai descobrir a instituição de ensino do Acre que pode ter aluno de educação física interessado. Então, por isso que a gente imagina que as federações poderiam ter esses contatos. A gente informa as federações sobre os cursos. E vem muitas vezes, aliás, isso é bem curioso, cara. Vem gente que não conhece o esporte, vem pai de atleta. É muito legal porque pelo mundo tem muito árbitro internacional hoje que era pai de atleta. O atleta parou, ele começou, o cara já vai para o campo, já tem que levar o filho, vai ficar lá o dia inteiro, né? Morgando, às vezes no sol. A gente brinca que competição grande, assim, né, de dia inteiro, ver arco e flecha, round qualificatório é tão legal quanto ver a grama crescer, né? E às vezes você tem pai de atleta que está lá, lendo um livro o dia inteiro, aí pelo menos interage, vai, busca flecha, né? Aí entra no esporte. Então é muito legal, porque muito né, pai de ex-atleta hoje em dia, o atleta parou, o filho parou e ele continua como juiz internacional, indo para a Olimpíada, indo para vários lugares por aí. Né? É muito legal. E essa é uma das coisas. Oi, perdão. Não, pode continuar. Não, vai lá. Focando no que você falou, né? Serra. Qual é a carreira do cara? Primeiro, a gente tem o curso estadual, então, online. O pessoal faz aula online, vai sendo liberado um módulo por semana, né? Até o ano passado, a gente ainda... A Ellen falou aqui, comecei assim, mãe de atleta, e agora já é árbitra nacional, ó. Então, assim, como é que... Voltando. Estadual, faz o curso online, se passar nos exames, tem prova, lógico, avaliação de conhecimento, né? E aí, esse pessoal, depois de um ano, pelo menos um ano de experiência, ele pode, dependendo da pontuação que ele tem, como é que é a avaliação dele, ele pode se candidatar ao curso nacional, que a gente ainda faz presencial, tá? Depois de 2 anos como nacional, ele pode se candidatar, de novo, dependendo da avaliação, de como ele pode se candidatar ao árbitro continental. Depois, pelo menos 2 anos como continental, ele pode se candidatar
a subir para o World Archery, né? Então a gente respeita a hierarquia, né? Federação, Sim. confederação, as Américas e depois o internacional, a Federação Internacional, tá? Uhum. Esse curso inicial, ele tem, então, um período de início e fim, conforme o calendário. Qual que é esse período? Cara, a gente, por enquanto, ainda está liberando meio naquela coisa do, peraí, como é que tá? Algumas federações estão reclamando, tem pouca gente, né? Vamos soltar mais um. Deu quórum, vamos soltar mais um curso. Né? Então, ele não está com uma periodicidade muito fixa. A gente está revendo isso aí, se a gente consegue agendar 3 por ano, né? A gente está conversando dessas coisas no comitê, né, de arbitragem. Mas a gente tem notado que é necessário, né, ter um pouco mais. Teve Isso uma já vai pergunta. engatar na pergunta, né? Oi? Engatar na pergunta, né? Se tem o suficiente, se está faltando, né? Já tinha engatado esse ponto, né? Qual que é a situação hoje? Cara, é curioso, porque até o Marcelo, né, que é presidente da federação aqui de São Paulo, ele soltou uma pergunta, né? Mas qual é o percentual de árbitro formado, né, que realmente atuam? Cara, é muito complicado isso, porque a gente, como Comitê Nacional, o nosso papel é formar. E o papel das federações é controlar isso aí no dia a dia. Eu puxei uma estatística pelo site da Confederação, e hoje a gente tem 182 árbitros estaduais, 18 nacionais, 6 continentais e 5 internacionais. Cara, tem federação que tem mais árbitros do que atleta, você sabia? Acredito. Por E quê? até eu ia comentar da minha visão, assim, até porque foi uma dica que eu recebi do técnico Christian lá de Brasília, quando eu estava treinando lá com ele. E ele me falou uma coisa que fez muito sentido para mim, que mesmo que eu não tenha interesse em atuar como árbitro, é importante que eu, enquanto atleta, entenda muito bem das regras. Então, se há a possibilidade de eu fazer o curso, mesmo sem atuar, eu entender que vai ter situações em que, de repente, eu não vou ter meu técnico para me orientar lá numa dúvida, numa situação de competição, por exemplo. Então, é importante o atleta fazer, então é conhecimento, vai dar respaldo para ele, de repente, debater uma situação de dúvida num evento. Então, talvez isso seja um retrato de algumas federações ter mais árbitros do que atleta, por exemplo. Tem uma coisa, o teu áudio, o pessoal está comentando que o teu microfone acho que ficou um pouco baixo aí, eu não sei se ele... Opa, vou deixar não. mais perto aqui. Beleza. Valeu. Tem uma coisa que é importante que a gente também está avaliando junto à CBTARCO, como é que a gente vai melhorar os formulários para as federações, que é a gente não consegue saber exatamente da federação quem é que está atuando no dia a dia. Então a gente precisa que a federação nos informe, né, quais são os árbitros que não vão ter intenção de atuar. A gente tem melhorado o nosso processo, a gente melhoria contínua, né, cara? Quem trabalha em ramo corporativo está acostumado a não parar nunca de mexer, né? Tá sempre melhorando. Kaizen, cara, melhoria contínua. E é isso que é importante quando o presidente de federação conta pra gente, cara, a gente está com problema porque a nossa federação tem 40 árbitros, né, e ninguém atua. Ok, descredenciamos, né, tem no regulamento da arbitragem que se o cara não fizer prova durante tanto tempo, ele passa a ser inativo, ok, né, e você não conta com ele. E aí cada federação tem a sua administração, né? A gente não consegue mexer nessa coisa. A gente não pode, eu não tenho ingerência nas federações, não podemos. Isso talvez precise ser estipulado em termos de confederação, criar uma norma para isso, né? E talvez
um sistema online que as federações talvez consigam atualizar o cadastro dos árbitros atuantes, né? Imaginando aqui uma solução para isso, né? A gente está é muito curioso porque no regulamento da própria CBTARCO existem algumas coisas, né? A CBTARCO Confederação, eu vi que tem gente por aí que não é nem da área, que tem os amigos, tem o pessoal de faculdade, tem bastante gente, né? E a gente tem no regulamento da própria confederação algumas coisas e que a gente está vendo qual é a melhor forma. Pô, de repente a gente faz um formulário, hoje em dia Google Forms, né, cara? Como é que a gente faz para melhorar isso aí? Bota na rede, bota os formulários, vamos fazer modelo de relatório de prova. A gente tem muita ideia, né? E está conseguindo colocar em prática algumas dessas coisas. Aí agora, até por causa do corona, né? Uma das perguntas que você tinha me feito antes é, pô, e o corona, né? Ajudou ou atrapalhou? Uma das coisas que ajudou é, cara, eu tô sem trabalho, tô arrumando um monte de coisa aqui. Eu coloquei essa pergunta para que a gente olhe com uma visão positiva, né? Esse momento de pandemia. O que é ruim está estampado em todo lugar, né? A gente está tentando ver, e abriu, a gente comentou antes, né? A questão do online, e agora se abriram novos horizontes, não que não estivessem abertos, mas as pessoas não estavam ainda abertas a trabalhar com isso, a utilizar essas ferramentas. Já existia, né? Até que você comentou, essa questão do treinamento da formação já era online, em 2012. Por mais que talvez não era a estrutura que tem disponível hoje, sei lá, em videoaula ou coisa assim, mas já existia a possibilidade de se atingir o Brasil inteiro. Então isso é muito legal. E muitas pessoas nem sabem, né? O online nosso acho que já tem uns 3 anos por aí, acho que deve estar por aí, 3 ou 4 anos. Foi implantado depois, né? Mas a discussão surgiu lá, né? Paola, só aproveitando, respondendo uma pergunta super pontual sobre o que a gente já acabou de falar. Paola, se ele for cortado, faz o curso de novo. Não tem problema, o curso online. Porque assim, a gente precisa manter as pessoas atualizadas, né? A regra está mudando um monte, tem muita coisa mudando de regra, né? Eu até de vez em quando fico meio doido porque eu subi para o comitê. Aliás, isso é uma coisa que muita gente sabe no Brasil, mas eu atualmente estou fazendo parte do Comitê de Constituição e Regras da World Archery, da Federação Internacional, né, que é o comitê, quando os países têm dúvidas sobre as regras, encaminham para a Federação Internacional, e eu sou um dos consultados sobre isso aí. A gente discute as interpretações dessas maluquices, e é muito divertido, né? Porque tem gente do mundo inteiro falando, mas espera aí, a redação, o que está na regra, isso aqui em comparação com aquele parágrafo. É muito legal isso aí. A interpretação, às vezes, da regra complica um pouquinho, né? E outra coisa que até surgiu esses dias num grupo do Facebook que eu acompanho sobre o verbal, um clique na palma da mão. E aí o pessoal tinha enviado para a WordArt para avaliar a possibilidade disso. Então surgiu um novo equipamento, um acessório que não estava previsto nem na regra, que vai passar a ter uma observação lá, um adendo, para esclarecer que não se pode, né? Exato. Mas você vê, vai mudando, não adianta, é muito dinâmico nesse sentido. Eu peguei uma vez no Mundial da Juventude um clicker que era tátil. O garoto tinha dificuldade de audição, ele era deaf, e o clicker dele, a hora que ele passava, a flecha passava no clicker, o clicker batia numa molinha, que batia num pedacinho de metal que tocava no dedo dele. Então ele sentia o clique da flecha. Na época aquilo ali não tinha na regra, né? Puta discussão, pode, não pode, não sei o quê, vai. Então isso é legal, né? Vamos dar sequência no nosso cronograma aqui. Vamos lá. Então já falamos do calendário, de como é feita essa estrutura de curso. Depois a gente faz um resumão no final.
né, dessa trilha que o árbitro tem que seguir. E aí a gente entrou nessa questão que eu tinha perguntado ali, né, com base na tua experiência, você já abordou um pouquinho a experiência internacional, se esse modelo que é aplicado hoje é o ideal e o que poderia ser melhorado, você acabou abordando um pouquinho. Cara, eu tenho uma coisa que é assim, eu acho que o EAD, né, o ensino à distância, aí, essa formação, pelo menos a primeira formação à distância, ela, num país como o nosso, ela precisa existir. Né? Eu brinco que eu preciso dar, eu Aí preciso dar, sim, eu preciso dar para o Acre a possibilidade dele formar um essa, árbitro lá. Né? eu acho que já Como? É demorou para difícil, isso. é punk, é. Cara, a gente precisa inventar, precisa reinventar, né? Todo, Sem ser arauto do caos, pelo amor de Deus. Mas e se essa maluquice de corona dura 2 anos, tipo a gripe espanhola? A gente vai parar de aprender por 2 anos? eu acredito que, acredito Não, tô, não, tô, é a tô, tô realidade. brincando, lógico, tô Sim, sim. levando para um extremo, porque é no extremo que a gente às vezes enxerga algumas coisas, cara. Né? Uma comparação, Ok, né? eu tenho um país que tem 5.000 quilômetros de uma ponta a outra. Você vai fazer como? Não tem verba. A verba tem que ir para o atleta, né, cara? O que eu vejo que agora, desse benefício da pandemia, é que vai tirar um pouco essa barreira. E não é só um vislumbre, é realidade hoje. Até eu estava comentando com a Ana aqui que eu vou fazer um artigo agora falando sobre o efeito do coronavírus no tiro com arco, no arco e flecha. Não foi só aqui que teve que ser adaptado. Eu fiz um papo de arqueiro com meu amigo Alexandre Borrego, presidente da Field Da Fiat Brasil, esses Brasil. dias. E uma das perguntas foi: a Field Brasil pensa em fazer algum torneio online, como a gente estava fazendo no Open Brasil? E naquele momento não existia essa possibilidade. Né? Foi a resposta dele. E algumas semanas depois, eles analisaram e estão fazendo um evento para motivar o pessoal a participar e está sendo sucesso. O pessoal da América Latina toda participando. Então, se abriu os olhos para essa possibilidade, mas é uma realidade que já está há muito tempo. Se você for olhar, eu acredito que não existe uma universidade hoje que não tenha EAD. Por Cara, que precisa. essa instrução básica não pode ser feita no tiro com arco também? É, Essa é a é, minha questão e é uma das bases do Clube de Arqueiros, né? é isso Possibilitar aí. isso É para o isso aí. atleta. Porque assim, ok, a gente também precisa lembrar que o país não é feito só de capitais. Infelizmente, a gente vê em muitas federações, o trabalho é muito feito na capital. Né? Você tem poucos núcleos de clubes, escolas fora das capitais. Né? Então, é complexo. Você tem que ficar num estado enorme preso na capital. Pô, o cara não tem o direito de aprender, mesmo que ele não venha a virar um atleta, né? Mesmo que ele não chegue no alto nível, né? Pô, os caras têm, a gente tem que disseminar informação, cara. Não tem que formar, vamos lá. Tá? Show. Até alguém está perguntando aqui se tem como pular a hierarquia e fazer a formação direto internacional. Vou aproveitar que está aqui na tela, já vou deixar para você responder. Ah, não dá para pular a hierarquia, não. Porque assim, o que acontece é a World Archery reconhece quem? A World Archery reconhece a Confederação Brasileira. Se não vier pela Confederação Brasileira, a World Archery não reconhece aquela pessoa. Eu não posso me tornar. Quer dizer, aliás, eu vou morder a língua porque eu não sei se isso pode ou não pode, né? Mas eu me tornar o árbitro dos refugiados, né? Sabe aqueles atletas que entram na Olimpíada sem país? Né? Eu acho que Sim. seria um árbitro sem país. Né? Eu, pelo menos, nunca imaginei essa possibilidade. Todos os árbitros são de países.
e vem por meio da própria confederação, né? Agora me veio uma dúvida que eu tinha pensado esses dias falando desse caminho. Os eventos que não são do calendário do Tower de Arte, por exemplo. Sei lá, Vegas faz parte do circuito indoor, né? Mas, sei lá, os árbitros que atuam, por exemplo, no Lancaster Classic, não tem a ver com esse tipo de formação, já para esclarecer para o pessoal, são de outra organização, outra liga, vamos dizer assim, para o pessoal entender. Isso, é como se fosse uma outra organização, né? A Anderson falta a resposta do Montini, daqui a pouco a gente olha, Paola, eu pego qual é a pergunta do Montini aqui. Todos os árbitros possuem credencial tipo carteira? Não, a gente ainda não tem essa coisa de bater carteira assim, eu sou. Não tem não. Vamos voltar um pouco, daqui a pouco a gente, faltam só uns 10 minutinhos, né? Daqui a pouco a gente vai para essas perguntas e respostas. Daqui a gente vai só para as perguntas aqui, de 5 minutinhos. Isso. Para a gente entrar, faz um resumão da trilha, então, pessoal, da hierarquia. Então, a trilha, vamos lá. Estadual, nacional, continental e internacional. Tá? Estadual, formação em EAD, então o Brasil inteiro pode fazer. Seminários nacionais, geralmente a gente aproveita campeonatos nacionais para fazer o seminário de nacional, né? Até alguém perguntou aqui quando é que é o próximo. Agora, então, a gente não sabe nada, né? A gente não sabe nem se tem campeonato até o final do ano. Não dá para saber ainda. Seminários continentais, a gente depende da World Archery Américas agendar isso aí, então tem que casar aquela história do 2 anos, 2 anos, 2 anos ali rapidinho. Fica um pouco difícil, porque a gente não sabe exatamente quando é que vai ser marcado pela federação, né, pela World Archery Américas, né, e o internacional dependemos da World Archery, então eles marcam a cada 2 anos, por aí, 3 anos. O Renan aqui comentou até para a gente reforçar que essa primeira formação ela é gratuita. E aí? Então, isso é uma proposta. Então, né? Vai ser, isso é uma proposta que a gente vai votar ainda, né? Vai ser votado. A gente deve ter uma Assembleia Geral Extraordinária aí da CBTARCO nos próximos dias. A gestão está marcando essa Assembleia. E na proposta nova de regulamento tem uma taxa que a gente considera bem simbólica, né, para o curso, até para deixar um pouco mais livre. A gente está pensando em cobrar alguma coisa baixinha, tipo R$50, que na primeira prova que você arbitrar, você recebe de volta, né? É uma coisa muito mais para que as pessoas vejam valor naquilo, né? Cara, brasileiro é assim, brasileiro entra em fila, se é de graça ele entra na fila, né? A gente brinca que é tipo jogar pôquer, a diferença entre jogar pôquer com feijão e jogar pôquer com moeda de 1 centavo, cara. Né? Se for moeda de 1 centavo, você já não quer perder. O feijão você não tá nem aí, mas a moeda de 1 centavo você não quer perder. Então só isso aí, tá? Legal. Eu vou partir, então, agora para as perguntas, que a gente tem agora menos de 9 minutos, pelo que eu estou vendo, para a gente encerrar. Então, eu vou direto para as perguntas do pessoal. Tinha 2 perguntas que o pessoal já tinha mandado no Instagram, que era, eu acho que foi a Maiara, se não me engano, que perguntou, quais línguas você teve que aprender para se tornar árbitro internacional e quanto custa? O curso a gente acabou de responder agora, esse inicial, né? Não sei se tem valores das outras fases, se existe um valor. Cara, as outras fases, né, a parte de nacional, a gente o ano ano retrasado, que a gente fez um curso de nacional, a gente convidou os árbitros, então a gente não cobrou o curso, mas eles também praticamente não receberam para arbitrar no Campeonato Brasileiro. A gente acabou fazendo uma coisa assim, né?
Os outros cursos dependem das instituições, né? E é muito mais caro você ir para lá do que você realmente pagar o curso. O Thales até falou, fala do trabalho que dá para se manter como internacional depois que atingir esse grau. Cara, o trabalho é muito louco, Thales, porque tem newsletter de árbitros que a gente tem que responder são 3 ou 4 por ano. Tem pelo menos uma conferência internacional que a gente tem que fazer no período de 4 anos. Tem uma série de requisitos que a gente precisa fazer, senão simplesmente perde status. A gente teve, ano passado, uma árbitra muito competente que, infelizmente, foi desligada porque teve um problema no país dela e ela não conseguiu comparecer ao último congresso que a gente teve. Né? Perdeu status, simples assim. Ah, mas não dá, não tem jeitinho, não, cara. Os caras estão na Suíça. Que mais? Eu acho que a gente atendeu a maioria das perguntas que eu vi ali, quanto à questão do tempo, se é cobrado, se você recebe para arbitrar. Então a gente já abordou a maioria das perguntas aí durante o nosso papo. E outra pergunta que eu tinha feito para você é para um local fantástico para praticar ou para atirar que você conheceu, para indicar o pessoal. O centro da NFAA, eu achei fantástico, em Yankton. O centro da World Archery em Lausanne eu achei fantástico, cara. Os caras têm um campo lindo, os caras têm uma série de coisas. Campos indoor, né, quadras, galpões indoor, 70 metros, são fantásticos. É muito lindo você ter lugares. Eu vi por fotos e por vídeos, né? Mas estou imaginando que presencialmente deve ser de deixar babando mesmo. É uma delícia. Eu vou encerrar isso aqui, porque senão vai cortar o nosso tempo e a gente não consegue salvar a nossa live, tá? E quer abrir outra? Volta daqui. Eu vou abrir outra logo em seguida, só para responder essas perguntas e a gente continua encerrar. Tô por aqui. Show. Pessoal, agora pode mandar, então, de novo as perguntas, por favor, caso a gente não tenha respondido antes, quem comentou. E eu também estou aprendendo aqui, mexer com essa... Olha aí, ó. Que belezinha. Essa é youtuber? Tem um capítulo ali para fazer propaganda, né? Tem espaço aí para gente divulgar. Essa altura é um barato aqui, depois se vocês quiserem eu até mostro aqui, mas tem a Insta aqui. Lógico, que o povo te conhece, o youtuber. Olha só, Eu vou chegar a 100 inscritos, eu tô com 95. Tá com 95? Olha só, que legal. Beleza, acho que o povo já tá voltando aí. Legal, pessoal. Deixa eu ver aqui se alguém já mandou alguma coisa. Olha aí, nosso Marquinhos da Almeida também entrou, Carolina Sanduíche. Marquinhos da Almeida entrou? Pô, quero fazer uma live com o cara. Lídio, Petra, CSP, show, pessoal. Então, voltando às nossas perguntas, manda aí que o Vec vai responder tudo. Vamos lá. Tinha Roy, entrou da Colômbia, né? Ellen, lá do Rio Grande do Sul. Né? É muito legal ver bastante gente, né, Laís? Grande Roy, meu amigo, Colômbia. Né? Cara, Colômbia é um lugar que é muito legal. Você vê o centro de treinamento deles ali, o CT deles é muito legal. Chile foi outro lugar que fez um centro de treinamento muito legal. Os lugares que tiveram jogos, né, aproveitaram para ter legado. Fizeram infraestruturas muito legais e que foram reaproveitadas depois. Você tinha me perguntado dos lugares, não sei se todo mundo escutou. Hi, Roy! Para mim, assim, Yankton, o centro da NFAA, é fantástico. O Easton, de Salt Lake City, eu acho um centro muito legal, eles têm um campo legal, e tem a Easton ali do lado. Né? Easton, Hoyt, está todo mundo ali naquele círculo. O centro da World Archery de Lausanne é maravilhoso, é
fantástico. Tem o centro indoor, tem a parte outdoor, né? São infraestruturas muito bem pensadas, né? A Ana botou uma outra pergunta, que era uma das que estava aqui, né? Uma das que você tinha feito Isso. antes de terminar. Exato. Isso é bem legal, porque para as Américas, digamos assim, a gente tem árbitro nacional hoje que fala português, né? E que ele foi fazer curso de continental e ele passou na prova. Uhum. Né? É recomendável que, principalmente para as Américas, você tenha o espanhol, né? Eu saquei isso em 2006, quando a gente teve o Campeonato das Américas no Rio, que eu estava de fotógrafo, a Petra estava atirando e eu estava de fotógrafo, e eu falei, cara, a linha inteira fala espanhol, nas Américas só o Brasil fala português, né? E os americanos e canadenses só falam inglês, mas você quer se comunicar por aqui, é espanhol. E lá fora, o Word Art e o inglês é mandatório. Ponto. Não tem a culpa. E aí o povo estava brincando aqui, fala dos resultados, fala da equipe do Iansel, né? A minha vida no Arco e Flecha se misturou muito com a vida da parte do Iansel, que é o sistema utilizado nos resultados de todas as competições, de competição estadual que a gente tem hoje, com 3 cavaletes, 2 cavaletes, está sendo usado o Iansel no Brasil. Aliás, propaganda gratuito, qualquer um pode aprender, tem um manual fantástico e eu espero conseguir finalizar o módulo das regras brasileiras agora quando eles aprovarem as regras Brasil, a nomenclatura do Brasil que está no novo regulamento. Eu vou montar isso aí para a gente deixar fácil. Até Jogos Olímpicos a gente usa isso. E eu conheci os italianos, me falaram de por que eu cheguei aqui, por causa do idioma, né? Hoje eu estou aprendendo na marra a falar italiano, apesar de ser vecchio, eu não parlo italiano, mas como eu trabalho direto com os italianos, eu estou aprendendo italiano na marra. Né? Falando do resultado, aproveitando aí a deixa, né? A gente tinha comentado sobre isso, e talvez algumas pessoas ainda não conheçam, que estão aqui na live, só dar um breve resumo do qual que é a função do Iansel, né? Dessa estruturação e organização das provas, que às vezes o pessoal está no piloto automático de ir lá ver o resultado, de repente, no site da Word Art, e não sabe que esse lançamento dos dados é feito através do Iansel. O Iansel é um sistema que faz todo o controle da competição, desde a inscrição dos atletas até a publicação do resultado final. Todos os controles dos rounds qualificatórios, flecha por flecha, todos os controles dos rounds eliminatórios. Ele permite fazer desde o flecha por flecha, cada uma das flechas dos atletas. Então, a gente termina, às vezes, competição com 15 mil, 20 mil, 30 mil valores de flechas marcadas. O Campeonato Brasileiro, você para pensar, 72 flechas, vezes 150 atletas. É muita conta para mim. Já passou de 10 mil. São 10 mil valores de flecha entrados no sistema só no rádio qualificatório do brasileiro, cara. E a gente tem controle exatamente de cada valor de flecha que os atletas digitaram no sistema, a gente confere. Então, a gente faz todo o controle de flechas. E é um sistema que o pessoal me pergunta sempre, quanto custa para eu usar o Iansel numa prova? Absolutamente nada. Custa tempo seu de aprender a usar o Iansel numa prova. O tempo de alguém que você vai contratar para fazer a prova por você, né? Mas é tempo. Não é o sistema que é cobrado. Ou o equipamento, né? Me falam, Alexandre, mas você cobra para fazer o Iansel nas competições nacionais? Sim, eu levo 40 celulares, eu levo toda a infraestrutura de rede, toda a infraestrutura de servidor, né? Eu tenho mais $10 mil de equipamento. Então, isso. Eu lembro que eu participei meu primeiro campeonato brasileiro foi em 2013, lá em Minas Gerais. E eu peguei uma prova lá que ainda era fita.
E tinha uma equipe de staff da faculdade que colhia uma filipeta, um papelzinho da nossa mão, do atleta, levava para a central lá para vocês, para depois eles ser lançados os dados manualmente, né? Então o IANC É, hoje, com os celulares, facilita esse processo todo, diminui o pessoal, tá muito legal. é isso aí, é isso aí. Né? Mais Ah, perguntas, pessoal? Deixa eu ver se tem tem mais mais alguma algumas. aqui. O torneio mais Le- difícil que eu já arbitrei, porque, cara, é muito curioso isso, porque depende, classifica a dificuldade, né? É difícil, Ah, ponto. Climático? eu lembro de alguns, assim, problema climático, né? Yankton, Mundial da Juventude, 2014, se não me engano. Pé d'água, cara, que eu acho que foi um dos piores que eu já vi na vida. E aí é um barato porque você traz as planilhas, aquelas coisas que a gente sabe como vira papel quando molha, né? E aí eu entrei na tenda de resultados, a gente os árbitros encharcados, os atletas encharcados, as planilhas, tudo meio. Como é que isso aqui vai tirar o pedaço de papel? Né? Não, a gente tem que levar isso aqui assinado, puta, como é que eu assino? O atleta assina, eu assino, leva para resultados. Aí você entra na cabine de resultados, está todo o staff da Wordart, inclusive o secretário-geral, com secador na mão, secando planilha, cara. O cara que é o das galáxias, secando planilha. Uma das coisas que perguntam, né? Qual é o clima dessa coisa da World Art? Para mim é um clima de cooperação total, assim, de todo mundo tá no mesmo barco. Uma coisa muito legal que eu vi durante os Jogos do Rio, no meio dos Jogos Olímpicos, Rio de Janeiro, aquele calor do inferno, era um gramado sintético no meio do sambódromo, né, concretão embaixo, tinha um gramado sintético, final do dia o gramado soltando, aí você olha e vê lá quem é que está colando, pegando cola, sapateiro, colando o gramado sintético no concreto. Cara, Juan Quem? Carlos Olgado, que era ex-medalhista olímpico, o gerente do World Archery Training Center, Excellent Center, né, que era o delegado técnico da prova. Meu, o cara mas para os atletas, naquela hora, tá lá embaixo, tá lá ajoelhado no chão, tá fazendo. Né, esse é o espírito, né, de World Archery. Isso é gratificante, cara, isso é um tesão. Tá legal. E foi uma das perguntas que eu fiz para você, era para passar essa tua sensação, né, de estar presente no maior evento esportivo, né, que foi a Olimpíada do Rio 2016. A tua visão, né, o que que foi? E olha aí, está em Tóquio, hein, também. Ah, e como é que foi, o que que você viu de legal, o que foi bacana, qual foi a tua impressão sobre estar presente nesse evento? Cara, o Rio, para mim, foi uma experiência muito legal, porque ao mesmo tempo em que a gente via a dedicação extrema, a gente via o pessoal, os atletas todos, todo mundo que estava trabalhando, os voluntários, os árbitros, a equipe da World Archery, a equipe do comitê organizador, a gente via a dedicação muito grande, extrema, a gente também via cada buraco, cada falha besta, assim, que você fala, como é que não planejaram um negócio desse? Porque assim acontece, né? Não dá para abraçar o mundo e fazer tudo perfeito, 100%. A gente tem sempre espaço para crescer, cara, tem sempre espaço para melhorar. A hora que você está lá dentro, você vai percebendo mais coisa, onde é que dá para melhorar. Né? É sempre assim. A gente foi para o evento teste de Tóquio. Cara, Tóquio vai ser punk, porque Tóquio é mais quente que o Rio. É abafado, úmido. Vai ser complicado Tóquio, né? Vai ser muito divertido. Mais um desafio na vida, né? Vai ser Mas e muito a legal. comparação, já vamos comparar então, né? O
que você já viu no evento teste. A gente teve evento teste 2015 também, Aham, né? A gente teve o brasileiro dentro do Sambódromo. sim. E houve muitas críticas, né, também. Então, qual que você viu já lá no Japão? Cara, eu vou te falar uma coisa. O evento teste, bom, os japoneses fizeram uma coisa interessante no evento teste. Eles testaram o que precisava ser testado. Uhum. Eles cortaram absolutamente os orçamentos dos eventos teste. Foi o campo deles já estava o ano passado praticamente terminado. E agora sim, o campo de finais foi um campo enxuto, ainda era pedra batida, ainda assim, foi um torneio enxuto. Os caras seguraram a grana mesmo. A gente olhava e falava, porra, mas os japoneses, né, chegaram e falaram, ó, desculpa, mas a gente tem que testar, o governo cortou mesmo o orçamento, a gente tem que testar o que tem que testar e encontrar os furos. É um evento teste, não é uma pré-olimpíada, né? Então, o nosso evento teste aqui foi mais, né? mais pomposo. Se gastou uma bela grana no evento teste. Lá se gastou pouquinho para poder gastar dinheiro na Olimpíada, né? Que é onde tem que gastar mesmo. Vamos Sim. ver o que vai acontecer o ano que vem, né? Se Deus quiser, acontece o ano que vem. Pois é, vamos esperar que passe toda essa fase. Deixa eu ver alguém que mandou mais uma pergunta aqui. Se o comitê. Deixa eu ver aqui quem foi. Se o comitê de arbitragem tem planos de visitar provas estaduais. Olha, você sabe qual que é o. Falando muito sinceramente, eu adoraria visitar provas estaduais. Quem que paga? Esse é o grande problema, né? Se a gente tem alguma denúncia, se a gente recebe alguma coisa e tem alguma coisa que justifique algum tipo de investigação, né, de conduta, de alguma coisa, aí provavelmente a gente vai ser obrigado como entidade, né, como Sebetarco. Agora, assim, seria muito legal a gente não só visitar para professora chata, né? Sabe aquela professora chata? Que só circula dentro da sala de aula no dia da prova só para cobrar? Não, pô, a gente poder ir para os estados, juntar e fazer pequenos seminários, aproveitar uma prova, né? Que é uma coisa que Sim. eu pessoalmente gosto de fazer com árbitros durante torneios aqui em São Paulo, quando eu acompanho, os árbitros têm informação. Tenho certeza que alguns outros membros, Laís deve fazer, quando faz combate, que é assim, brincar de papagaio de pirata, né? O árbitro está ali num combate por equipes, eu encosto atrás e falo, ó, olha isso aqui, olha aquilo ali, vai dando coaching, né? Sobre como atuar durante as competições. Isso seria muito legal da gente conseguir fazer nos estados, mas o problema é que a gente nunca tem dinheiro, né, para fazer essas coisas. As verbas da Lei Piva não são para isso. Né? A verba da Lei Piva deveria ser destinada aos atletas, principalmente. Eu acho que, eu não sei se a intenção da pergunta é ter esse contato, né, ou se é no sentido de estar lá vistoriando, né? Mas eu acho que se há o desejo de ter um workshop, por exemplo, convida você para ir lá fazer um workshop com os árbitros do estado ou do clube em si. Eu acho que tem meios de resolver, tem que ver qual que é a finalidade, né? Até assim, o ano passado, por exemplo, aliás, não sei se foi ano passado ou se foi começo desse ano, acho que foi começo desse ano aqui, o meu trabalho me faz viajar muito, né? E eu tive a oportunidade de ir para alguns estados e conseguir conversar, bater papo. Fui bater papo com o presidente do Maranhão, né? Lá consegui. Quando é que eu vou para o Maranhão de novo? Sei lá, né? E consegui sentar para bater papo. Calhou, sabe aquela que deu horário, calhou. Conseguimos sentar para bater papo. E aí, como é que está a federação? Como é que estão as coisas? Mas de repente a gente estica, né? Aquela coisa. Eu peço para o meu cliente comprar a minha passagem de volta
consigo bater papo ou fazer algum work. Eu acho Tem um monte de pergunta que que dá apareceu para. aqui, viu? Tem uma moça aí, a Petra, não sei se conhece, perguntou alguma Ó, coisa aqui, deixa eu ver. Para falar que nas finais são dois árbitros. conheço. E tem México, né? Guilherme. Deixa eu falar uma coisa legal aqui para Solange. Sol, composto nas Olimpíadas, eu te falo de coração. Aliás, o composto a tirar 50 metros é fruto do desejo de ir para a Olimpíada. Não iam nunca colocar o composto atirando a 70 metros na mesma distância, no mesmo alvo do que o recurvo, né? Então, mudaram completamente todo o composto. Composto atirando 50 metros num alvo menor, eles têm feito diferenciação. A nossa grande esperança é ano passado a gente já teve o composto nos Jogos Pan-Americanos. A gente, nos próximos Jogos Pan-Americanos, a gente deve ter, já está entrando. A gente sempre ouviu que é o ciclo dos Jogos Continentais para chegar no ciclo olímpico. E a gente está chegando, cara. A minha esperança é entre 24 e 28, provável 28, né? 24 está bem perto. Vamos ver o que acontece. Olha aí. Cadê? Ó, a Petra até falou, né? Conta como é que são as finais. Falaram de qual foi a prova mais desafiadora. Cara, outra prova absolutamente desafiadora são as finais da Copa do Mundo. Não sei se vocês já viram a final da Copa do Mundo pela TV, né, ou pelo YouTube. E é o seguinte, a nossa maravilhosa equipe de arbitragem é um árbitro no alvo, um árbitro na linha e um chefe de árbitros que está cuidando de outras coisas só para ver se a gente não morreu, né? Não, na verdade está cuidando de um monte de outras coisas, mas a gente tem um árbitro só para fazer 9 combates de manhã e 8 combates à tarde. Um árbitro no alvo, um árbitro na linha, né? Eu recomendo para todos os árbitros, assim, cara, você gosta de adrenalina, você gosta de arbitrar, você consegue se manter focado, você consegue entender ciclo de foco, né, que é uma coisa importante para caramba para atleta. A gente também trabalha isso na cabeça. Vai para uma final de Copa do Mundo, cara. Eu tive a chance de participar de 3, 2 arbitrando e uma como esse chefe de arbitragem, né? E é uma experiência fantástica. Você tinha me feito uma pergunta que eu gostaria de responder, de verdade. Manda. Né? Que é... Qual que é o grande tesão de ser árbitro internacional, árbitro World Archery? E para mim é assim, você saber que você tem que ser pró. Você saber que você tem uma super responsabilidade, você tem que ser profissional, mesmo não recebendo para isso, não interessa a grana. Se você topou estar ali, se você topou fazer, você tem uma responsabilidade com toda aquela estrutura. Com um atleta que às vezes passou a vida inteira dele trabalhando para naquela flecha ali decidir se ele vai para a Olimpíada ou não vai para a Olimpíada. Naquele cartão que você puxou, você está seguro daquilo, você está seguro do que você está fazendo, né? As pessoas não percebem essa responsa que a gente tem. Para mim, reflete muito essa questão da hierarquia, porque a hierarquia te leva a ter a experiência para chegar a ter essa segurança nesse momento. Então, não vejo sentido querer cortar esse caminho, né? Como foi uma das perguntas, então vou fazer o treinamento direto na World Art. Não faria sentido, né? Olha lá, o Eric, arbitrar é irado, fico nervoso igual os atletas. Claro, cara. A gente tá todo mundo, você vê o técnico nervoso, você vê o atleta nervoso, você vê a equipe técnica inteira nervosa, né? Ainda mais quando tá ao vivo, cara.
né? Tá todo mundo na responsa e o juiz está junto lá, cara. O árbitro está junto na mesma drena. É muito show, é muito legal. Teve mais uma pergunta aqui, deixa eu ver. O GB Alquimia perguntando, para quem deseja se formar como árbitro, onde acessar, onde saber as datas e informações? Federações estaduais e site da CBTARCO. Rafael, mais nervoso do que os atletas. Tem um grupo de árbitros aí, os nossos continentais, muito gostoso. Mas voltando à pergunta, as federações e a confederação. A gente está ainda vendo como é que vai ser essa história, quando é que o regulamento novo da confederação vai ser aprovado, se vai ser aprovado completo, e em função disso aí a gente vai tentar divulgar mais a parte de arbitragem e do curso à distância de estadual no site da CBTAP. Vou conversar com o Rubens, né, que é quem cuida do curso online, que o ano passado teve até aqui, agora com corona, tá maluco. Nabil! Nabil Cara, posso camuflado? aproveitar? Eu preciso Pode, aproveitar aí. claro. Tem história da arbitragem brasileira. A arbitragem brasileira, registrar, já que tem vários aqui, a arbitragem brasileira é respeitadíssima lá fora. Tá? Que legal. Respeitadíssima lá fora. Inclusive, Mr. Nabil, que acabou de entrar, sabe qual é o apelido dele? Mr. Perfect. Sabe por quê? Foi o primeiro cara na história da World Archery que gabaritou o exame. 100%. Parabéns, né? Nabil. Então, assim, tem muita gente muito boa. A gente hoje tem a Ninha, que é árbitra jovem, foi fazer um curso na Suíça o ano passado, não, 2018. Foi bancada lá, se bancou, foi lá sozinha fazer o curso. Né? Aliás, o Marcelo tinha perguntado se dá para. Tem um atalho? Tem um atalho. Existe uma categoria que são os árbitros jovens da World Archery, que é esse árbitro jovem não segue essa coisa do continental, do lá. Né? São árbitros que vão arbitrar campeonatos universitários, mundiais universitários, Olimpíadas universitárias, né? Onde o público, mundiais da juventude, Olimpíada da Juventude, né? Então Oh, this is a good question, Guille. A pergunta da Guilherme do México é assim: com essa grande responsabilidade de ser um juiz, como é que você lida com o erro? Cara, tem uma coisa muito importante, que é assim: todo mundo erra. Assume o erro rápido. Se você percebe que você errou, segura, para, né, corrige. Tem um vídeo, putz, eu não vou lembrar qual é, mas foi numa final de Copa do Mundo em Samsun, na Turquia, composto um combate do Braden Galanty, dos Estados Unidos. Eu não lembro com quem ele estava combatendo, tá? Mas a gente tem uma ordem, a gente conversa com os atletas antes de entrar, quem vai atirar primeiro, quem vai atirar segundo. Ele tinha se classificado melhor, ele escolheu atirar primeiro, né? E a hora que a gente entrou, eu virei para o adversário dele e falei: você atira primeiro, né? A gente mostra, você atira primeiro. Virei para o Braden e falei: você atira segundo, com aquela cara de velho, bravo, assim, porque eu fico com uma cara brava pra caramba. Já me falaram: sorri, cara, relaxa. Não consigo, estou concentrado. Você atira segundo, virei para o relógio estava piscando do lado errado. Aí eu olhei e falei: que relógio está errado? Não, pera. Respira. Eu errei. Voltei, o cara estava me olhando com uma cara assim de: hã?
Eu falei, I'm sorry. Segura o erro rápido. Né? Brayden, olha para o olho do cara, você atira primeiro, você atira segundo, ok? Ok, beleza. E toca o barco. Né? Assume, mata no peito, cara, assume. É muito pior você tentar empurrar um erro, principalmente quando não, você está numa prova televisionada, o mundo inteiro está te vendo. Né? Ai, errei. Cara, pânico? Atleta pode entrar em pânico? Me conta aí, atleta pode entrar em pânico? Entra, mas não deve, né? Então, a gente é a mesma coisa, cara. Segura a drena, respira, assume e toca o barco. E sempre acontece alguma coisinha, né? A gente poderia ficar falando de horas de situações, assim, que às vezes não é nem erro do equipamento, pode ser um erro do equipamento e às vezes o árbitro não conseguiu driblar naquela hora, é normal, né? A situação acontece, tem que tentar lidar o mais rápido mesmo. Isso é muito legal poder explicar uma situação com um exemplo dessa. Acho que a gente deve partir agora para o nosso encerramento. A gente tinha programado para ficar em uns 45 minutos. Passamos um pouquinho, mas a conversa está boa, né? Então o pessoal está aí com a gente. Já agradeço a presença de todos que estão aqui acompanhando e compartilhando, tirando essas dúvidas. Vou dar mais uma passada se ficou mais alguma coisa para a gente responder. E aí eu vou pedir para você falar para quem deseja contratar o Vecchio, contratar os serviços do Vecchio, como é que te encontra, que alguém quiser organizar uma prova, alguma coisa nesse sentido, é teu espaço aí para compartilhar com o pessoal aí que você pode estar ajudando e como que te localiza. Acho que, olha lá, o Vecchio falando vai a madrugada toda. Né, Eric? Quarto que eu, né, irmão? Então, acho que vale a pena o e-mail do comitê de arbitragem, né, que é comitêdearbitragem@cbetarco.org.br. Tem youtube.com/arco e flecha net, né, ou facebook.com/arco e flecha net, que é o meu site, arcoeflecha.net, que eu comecei a fazer lá atrás, 2007, 2008, por aí eu comecei a fazer, mas aí em 2012, 13 começaram a aparecer os outros, aí eu fui delegando e os caras fizeram. Quero ver se eu volto com o arcoeflecha.net aí. ale@arcoeflecha.net, meu e-mail pessoal. Tem Instagram, estamos todos por aqui, meu perfil está aí, pode escrever. Quiser falar comigo. Amanhã a gente coloca também um post para o pessoal acompanhar ali dentro do nosso Instagram, e aí o pessoal só copia lá. E aí pode entrar em contato com você. E, bom, eu acho que a gente cobriu a maioria do nosso combinado, a gente mudou um pouco as ordens aqui, mas está tudo dentro da nossa meta do dia, que era mostrar aí como que faz para se tornar um árbitro internacional, mas para chegar ao internacional você precisa ser um árbitro estadual, nacional e cumprir essa escada aí. Então eu vou pedir para você, antes da gente encerrar também, deixar sua mensagem para os nossos arqueiros do Brasil. Cara, eu acho legal que eu tenho para todo mundo que é assim: para de botar a culpa nos outros, para de botar a culpa no equipamento, no vento, no não sei o quê, no lá, ok, faz parte para todo mundo que está no campo, né? Faz parte para o árbitro que está embaixo da chuva, para os caras de resultados, para todo mundo, né? A gente precisa olhar onde é que a gente está errando e como é que a gente consegue melhorar, né? Como juiz também, como árbitro também, cara. Né? Aliás, mandaram um recado do Thales. Thales mandou um recado aqui. Deixa os tablets na sombra, pelo amor de Deus, vai explodir uma bateria do tablet dentro do campo. Mas voltando aos atletas, né?
a gente conseguir trabalhar, cara, né? E tem um outro recado sincero, assim, de coração meu. O nosso esporte é um esporte individual, mas é um esporte que a gente percebe que quem está no topo trabalha em equipe. Mesmo que seja um único atleta que está lá na linha de tiro, né, tem uma equipe por trás. Tem um técnico, tem um amigo, tem um outro arqueiro, existe uma estrutura, né? Tipo, a gente olha e vê isso claramente no futebol, no vôlei, nos esportes coletivos, né? Que não adianta, o futebol, o Brasil tá cansado já de saber disso, né? Que não adianta você ter uma seleção de vários indivíduos, né? Se você não montar um Uma seleção time de que craque. joga junto, a seleção só de craque, amigo, não ganha a Copa, né? E é isso que a gente precisa no Brasil, assim, esse espírito de equipe, né? De voltar a ter orgulho, todo mundo vestir amarelinha e defender o país mesmo, cara. É um Eu recado acho meu de coração para os atletas, cara. legal. Você sabe que eu também sou. Eu tenho muito orgulho de ser brasileiro e é, ver uma bandeira nacional no pódio sempre emociona, assim, acho muito legal. E você, quando eu te conheci, foi lá em 2013, eu acho. Teve uma seletiva que era para participar de uma etapa da Copa do Mundo indoor, que foi em São Paulo. Teve uma outra em Recife também. E naquela prova que eu fui em São Paulo, a primeira nossa seletiva, eu estava na pilha, né, do inocente, de estar empolgado, de participar. É claro que depois eu amadureci muito em termos de atleta também, mas uma coisa que eu achei legal, me chamou a atenção na tua atuação como árbitro, é que eu vi que você não estava lá para punir, não é aquele árbitro que está lá historiando ali, você estava lá para orientar. Então eu me senti muito acolhido dentro do esporte pela tua atuação comigo, que você tinha percebido que eu estava ali, novatão, né? O Catarina, eu lembro que você me chamou de Catarina. Então são coisas simples assim, mas que fazem com que o nosso esporte fique mais humanizado e ele é numa base assim, muito legal. A gente vê essa interação dentro do esporte de alguém ajudando o outro, mesmo sem ter nunca se falado antes. Então isso é muito legal. E eu acho que isso era uma das coisas que eu tinha perguntado lá quanto a essa função, né? Qual que é a função do árbitro, então, né? Eu não consigo ver o árbitro como um juiz que está lá para punir. Eu ia até devolver para você essa pergunta. No meu plano aqui estava assim: se ele fizesse para mim, eu devolvo para ele. O que você acha que é o papel do árbitro? Uhum. Eu acho que ele tem o papel de, claro, é o responsável pela estrutura toda e pela conduta ali, né? Na verdade, ele tem esse papel de fiscalização, mas eu vejo que muitas vezes o próprio árbitro, talvez por inexperiência, acha que é só isso. Na verdade, não. Assim como você, como árbitro, vai estrear numa prova e vai ter dúvidas e vai errar, o atleta chega muito inseguro para uma primeira prova, por exemplo, e se ele encontra uma orientação, você não precisa estar lá torcendo por ele, mas se você orientar ele no que precisa ser feito, ele tudo vai correr muito melhor. A gente pode prevenir o erro, né, cara? Uma boa orientação faz com que um atleta não perca por, por não saber. E aí não tem justiça no cara perder por não saber, né? A gente tem tantos casos de fair play nos esportes por aí, né? De atleta. Eu estava lendo esses dias, apareceu de novo aquela do atleta, o corredor, né? Que pegou a trilha errada, assim, e ele ia perder o segundo lugar, catou ele, pôs de volta na trilha e falou: vai, ganha. Porra, mas por que você fez isso? Cara, porque ele ganhou a prova inteira, ele pegou o caminho errado nos últimos 10 metros, cara, e eu vou ganhar dele, para quê? E como eu vou dormir com uma medalha dessa? Uhum. Né? A gente ganhou porque a gente fez o melhor, né? E o árbitro pode colaborar com isso. Não é favorecer ninguém, mas é fazer com que as pessoas compitam no mesmo nível de conhecimento, de técnico, não,
porque isso tem sempre. Deu uma travadinha. O meu aqui deu bolinha, você também? A Mas, tua imagem deu uma bolinha. voltando aqui, a gente pode orientar, né, quando tem um atleta iniciante, né, a gente não está lá para punir, a gente está lá para aplicar a regra. Né? Tanto que um dos princípios que a gente ensina em todos os treinamentos que a gente vai falar, eu falo sempre, né? Sabe uma coisa que é curiosa para atleta, e a gente fala com os árbitros, que é o seguinte: tem uma flecha duvidosa, um atleta te chamou, né? Você tem que chegar lá e olhar aquela flecha e procurar uma evidência de fora da pontuação, de que ela é a pontuação menor. Se você não encontrar uma evidência que te prove que ela é a pontuação menor, você não está dando ponto para ninguém. Tá? Você não encontrou uma evidência para tirar um ponto daquele atleta. Tá? O povo fala, o juiz me deu um 10. Não, o juiz não dá nada para ninguém, cara. Não sou Papai Noel, não. Deu ponto para ele. Não, eu não dou ponto para ninguém. O juiz não dá ponto para ninguém, não, cara. Estou lá, olhou, e não ter certeza de que a flecha está fora, ele só manteve o ponto. Tá? Então, essas coisas de cabeçar legal aí com todo mundo. Bacana. O pessoal, agora eu vou já aproveitar esse nosso papo, te convidar também para o próximo Papo de Arqueiro, nós já temos agendado, e eu já quero fazer o convite para todos aqui. Na próxima quarta-feira, nós vamos falar sobre arco composto, vamos falar sobre desempenho de alto rendimento, e o nosso convidado especial é nada mais, nada menos do que o recordista brasileiro, Marcelo Roriz. Então ele topou bater o papo com a gente, estão todos convidados, já anote na agenda e espero que a gente possa trocar mais algumas experiências aqui. Eu sei que o Marcelo também é um desses caras raçudos que tem muito orgulho de vestir a camisa do Brasil. Então, e aí assim, agora, para avisar outra coisa para o pessoal, é que essa live vai ficar disponível, então, durante 24 horas aqui no Instagram, e depois, por acaso, alguém não conseguir assistir, que de repente não pôde participar por algum compromisso, ela vai ficar disponível dentro da nossa plataforma do Clube de Arqueiros, então quem é assinante já vai poder assistir quantas vezes quiser lá dentro. E fica o convite também para quem ainda não é assinante, entra no nossa bio ali, tem os links explicando tudinho, e você pode se cadastrar gratuitamente por 7 dias lá para conhecer. Meu amigo, quero te agradecer de coração por estar aqui dividindo sua experiência, suas histórias, ensinando a gente. Quero agradecer a todos que estavam aqui acompanhando, né? Tem muita gente bacana que eu conheço, tive o prazer de conhecer pessoalmente, alguns que eu ainda não conheço e espero encontrá-los aí pelas provas da vida, né? Então, quero te agradecer mais uma vez e se você quiser deixar mais algum recado, fica à vontade. Eu queria recomendar um vídeo para o pessoal, que é o Ladies First, que é um vídeo, é um documentário que está na Netflix, que é Na Mira do Futuro, em português, que é da indiana Deepika Kumari, a história dela, que às vezes a gente olha as nossas histórias, eu não tô menosprezando a história de ninguém, mas a gente vê uma indiana num país que tem muito pouco respeito pelas mulheres, o quanto ela foi, desafiou, fez e quão longe essa menina chegou, e ela só tem hoje 25 anos. Ela ainda tem bastante tiro para dar na vida, cara. E outro, quando sair, acho que está todo mundo curioso, né? O Believe do Brady Ellison, eu vi que tem um post no Insta do Clube de Arqueiros aí. Vale a pena olhar
trailer oficial do Believe, do Brady Ellison, porque tem um easter egg ali, hein? Quero ver quem consegue encontrar um easter egg no Believe, do Brady Ellison. Tem uma imagem, aparece a nossa Laís arbitrando uma prova dele ali, tá? Um combate dele. Laís está lá. Tarefa para o pessoal aí, localizar o easter egg no clipe do Brady Ellison, do Believe, né? Que tá todo mundo ansioso mesmo. Show. Meu amigo, grande abraço, gratidão. Vamos conversando e eu vou passar todos os seus contatos ali através do nosso Instagram. Vou colocar também a sua dica aí de vídeo. E não sei mais nem o que te falar. Gosto muito da sua parceria, das nossas trocas. Pessoal, grande abraço a todos, obrigado pela presença. Anote na agenda, então, nos vemos na próxima quarta-feira. Vamos conversar com mais um grande atleta do Brasil. Tenho certeza que vamos aprender bastante. Vecchio, grande abraço. Até a próxima. Valeu, obrigado, gente. Até. Tchau, tchau.